Olá, queridos, a paz do Senhor. Graças a Deus nós estamos mais um dia de vitória, mais um dia que Deus nos guardou. Espero que Deus esteja guardando a sua casa, a sua vida, a sua família, porque nós temos a confiança de que Deus, Ele é sempre fiel e Ele nunca nos abandona. Quero te convidar nessa hora a você chamar pessoas, compartilhar esse vídeo, chamar pessoas dizendo: o culto começou, o pastor está no ar, para que quanto mais pessoas puderem ouvir a palavra de Deus e serem alcançadas por essa palavra, é melhor. Então, desde já, convido você a chamar outras pessoas para que estejam juntos conosco, adorando a Deus e servindo a Deus através desse meio que Deus nos proporcionou nesse tempo. Desde já, eu quero convidar você a ter um momento de oração. Feche seus olhos para que nós possamos dar início a essa transmissão e que ela seja bênção na sua vida, ela seja bênção para a sua casa e ela seja bênção para todos nós. Amém? Então feche seus olhos, Pai. Nós estamos iniciando esse culto online, que a Tua palavra venha alcançar o meu irmão, alcançar a minha irmã, onde quer que ele esteja, que o Senhor se mova com toda liberdade e faça com que o Teu propósito se cumpra em nossas vidas nesse dia, nesse momento. Assim nós entregamos tudo em Tuas mãos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como não poderia ser diferente, eu queria compartilhar uma palavra com você que está no Salmo de número 46. Abra sua Bíblia. Salmo de número 46, um salmo que fala muito aos nossos corações, situações como essas que estamos vivendo, e com certeza ele vai falar ao seu coração também. Então vamos ler. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Versículo 4 diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Esse texto, querido, você percebe junto comigo que ele faz várias afirmações de confiança em Deus. E nós vemos, pelo contexto que é apresentado, que ele faz essas afirmações de confiança mesmo diante de cenários de dificuldade. A terra se transtornando, as situações mudando, um momento, como ele fala, que Deus é presente nas tribulações, nas angústias. Então era um momento de crise para a vida dele. Era um momento de crise para o autor do Salmo. Mas ele ainda assim, ele declara que ele confia em Deus. Nesse momento que nós estamos vivendo, ainda de quarentena, de confinamento, eu quero te lembrar, meu irmão, que o nosso maior refúgio é o Senhor. E a Ele nós podemos pedir e clamar, porque como diz o texto, independente das circunstâncias, Ele é o nosso socorro bem presente. E Ele é socorro bem presente na hora da angústia, ou seja, na hora da maior aflição, na hora que nós mais necessitamos, Deus está pronto a socorrer aqueles que são dele.
Então nessa hora, nessa primeira palavra, talvez você hoje, com essa questão toda que estamos vivendo, você pode estar angustiado, você pode estar com medo. Às vezes nós conversamos com uma pessoa, conversamos com outra, e muitos estão preocupados, como é que vai ser o meu amanhã? Os boletos estão chegando, pastor, como é que eu vou pagar os boletos? Meu irmão, minha irmã, você pode estar angustiado, mas é o que a Bíblia nos ensina, aonde nós podemos colocar a nossa angústia. Na Bíblia nos mostra a quem nós podemos pedir socorro. Talvez a gente pergunte, como é que eu vou pagar as contas? Será que o governo vai me ajudar? Será que o governo vai me socorrer? Meu irmão, o teu socorro vem do Senhor. Deus, Ele vai te socorrer na hora da sua angústia. Então não se desespere nesse momento, não fique com medo, mas confie em Deus. E aí o salmista, ele fala que Deus é o refúgio e fortaleza dele, que Ele é um socorro. E aí ele traz uma série de questões, dizendo que ele não iria temer, ainda que houvesse um caos em toda a terra. E esse caos que ele mostra é um caos muito grande, porque ele mostra a terra se transtornando, os montes se abalando no meio dos mares, as águas, as fúrias dos mares, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E ele diz, ainda que isso acontecesse, eu não vou temer. Ainda que isso aconteça, eu não vou me desesperar. Ainda que isso aconteça, eu não vou dar lugar ao terror, ao medo, mas eu vou confiar em Deus. E aqui ele traz uma informação, por que ele não vai temer? Olha o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu não sei se você já teve o privilégio de ir à Terra Santa, a Israel. Eu ainda não tive, mas a geografia nos mostra que no santuário, na cidade de Jerusalém, não tem rio. Na cidade de Jerusalém não passa rio. Então o autor do Salmo 46, ele está nos revelando, está nos demonstrando que esse rio representa a presença de Deus. E eu acho maravilhoso você perceber que ele mostra um caos, a terra se transtornando, os montes se abalando, mas no meio desse caos, a Bíblia diz o quê? Que há um rio que alegra. Ou seja, eu no meio desse caos todo, eu posso me alegrar porque há um rio, que é a presença de Deus, que traz alegria ao meu coração, mesmo diante das aflições e dificuldades da vida. Então nessa hora que essa palavra está chegando ao seu coração, meu irmão, eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas essa palavra está chegando no momento certo da sua vida para te despertar que na sua vida não é só coronavírus, não é só crise. Ei, desperta! Há um rio cujas correntes alegram a sua vida. Há um rio cujas correntes trazem vida para você. Há um rio que vai além disso tudo, que está cuidando de você. E esse rio é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo que está na sua vida e na minha vida. Então, mesmo nesse momento de caos, eu não vou temer. Ainda consigo ter a força e a alegria de Deus, porque há um rio que está no meio de nós. Esse rio nem sempre ou nunca é visível, porque o Espírito Santo ele é um espírito, mas o fato de não ser visível não quer dizer que ele não seja real. Assim como esse rio aqui que o salmista mostra, não existia em Israel um rio de verdade, mas havia um rio espiritual que era invisível aos olhos humanos, mas era real. A presença de Deus na sua vida nesse momento de crise, ela é verdadeira e ela é real. E olha só o que ele diz no versículo 5. Deus está no meio da cidade, jamais será abalada, Deus a ajudará desde o romper da manhã. Tem muitas pessoas, e você que me conhece sabe, eu sou totalmente contra esses terroristas evangélicos que só conseguem ver desgraça, só conseguem ver dor, só conseguem ver o mal. Deus está no meio dessa situação toda que está acontecendo no mundo, meu irmão. Porque Ele é soberano. O Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou, foi elevado aos céus, Ele disse, é-me dado todo o poder, é-me dada toda a autoridade.
Não foi só a metade, não foi só em uma parte, não foi só em Israel. Toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Cristo. Então não tem nada que aconteça nesse mundo que Deus não esteja no controle. Se tudo isso está acontecendo, Deus está no meio dessa situação, meu irmão. Se Deus permitiu que as coisas se transtornassem aqui, mas Ele estava no meio daquela situação também. Deus está no meio da sua vida, Deus está no meio dessas circunstâncias que estão acontecendo, e Ele diz que porque Deus está no meio do povo dele, o povo dele jamais será abalado. Deus vai te sustentar nesse momento, meu irmão. Deus vai sustentar a sua fé, Deus vai sustentar o seu ânimo, Deus vai sustentar a sua coragem. E Ele diz que Deus ajudará ao romper da manhã. Você pode contar, meu irmão, minha irmã, Deus vai te ajudar. Deus não vai faltar em nenhum momento na sua vida e na minha vida, porque Ele é sempre fiel. E é interessante que, em meio a isso tudo, olha só o que diz o versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz. Isso é uma coisa que às vezes a gente não quer aceitar, querido. Isso é uma coisa que às vezes nós não gostamos. Mas a verdade é que muitas vezes, para nós ouvirmos a voz do Senhor, é necessário ter essa situação de crise, é necessário que as coisas se abalem um pouco, porque isso faz com que nós nos voltemos para Deus. E tenho certeza que nesse meio de crise toda que nós temos vivido e visto, muitas pessoas que não olhavam para Deus hoje estão olhando. Muitas nações que antes estavam rejeitando a Deus, hoje estão olhando para Deus e buscando a face de Deus, porque estão sendo quebrantados e com o coração quebrantado estão conseguindo ouvir a voz do Senhor. Então, que nesses momentos de crise, que nesses momentos que nós estamos vivendo, que o nosso coração esteja aberto, porque, como diz o nosso pastor Roberto, Deus está sempre falando. Deus, Ele quer ser ouvido nesse momento. Então, se Deus está permitindo tudo isso no mundo, é para demonstrar. Ele quer falar conosco. Então, nesse versículo 8, ele nos diz: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Aqui, nós vemos algo maravilhoso. A terra está num quadro aqui de transtorno, de caos. Mas Deus parou de trabalhar, meu irmão? Deus deixou de fazer? Deus deixou de fazer a sua obra? Deus não parou, meu irmão. E Ele nos convida, venham contemplar as obras do Senhor. Hoje a gente vê nas redes sociais as pessoas só transmitindo desgraça, só morte, só isso, só aquilo. E nesse momento que essa palavra está chegando ao seu coração, Deus está nos convidando. Vamos contemplar também as maravilhas do Senhor. Vamos contemplar o quanto Deus tem feito no meio do povo de Deus. Quantas pessoas, a gente só fala de morte, mas quantas pessoas nasceram, quantas crianças nasceram saudáveis, quantas pessoas estão sendo curadas, quantas pessoas através das mídias sociais estão sendo alcançadas pelo Evangelho, quantas coisas boas têm acontecido, quanta solidariedade tem surgido no meio da humanidade, no meio do povo brasileiro aqui, um ajudando o outro, como isso tem sido obra de Deus também, querido. Então não vamos ficar só olhando aquilo de ruim que está acontecendo, mas vamos contemplar as obras do Senhor, porque Deus, apesar da crise, Deus não parou de trabalhar. Lembre-se, a crise é só no mundo, o céu não está em crise. Para Deus não está em crise o céu. Deus continua agindo, Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo a sua obra. E Ele diz, continua dizendo, Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Essa luta, essa guerra que nós estamos enfrentando hoje contra um vírus, Deus pode dar fim a ela. Deus pode terminar com ela de uma hora para outra, porque Ele é o varão de guerra, como diz o livro de Êxodo. Então nessa hora, eu encorajo você a confiar em Deus. E com essa confiança de que Deus pode nos dar vitória sobre essa guerra, Ele nos convida no versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus.
Será que nós sabemos que Deus é Deus? Ou será que no meio da crise nós nos esquecemos que Ele é Deus? Nessa hora Deus fala, deixe esse desespero de lado, acalme-se, aquiete-se. O mundo não está desgovernado não, o mundo não está entregue a um vírus não. O mundo em nenhum momento saiu das mãos de Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Então se aquieta, não se desespere. Lembre-se, eu sou Deus, eu estou no controle de tudo, estou no controle da sua vida. Como diz no livro de Apocalipse, as chaves da morte e do inferno estão nas mãos do Senhor. Não está na mão do vírus, não está na mão daqueles que são teóricos da conspiração, não está na mão do governo chinês, não está na mão de governo nenhum. A morte e o inferno, as chaves estão nas mãos do Senhor. Então se aquieta, meu irmão, confie em Deus, porque Ele é Deus que é Pai e Ele te ama, Ele está cuidando de você. E Ele termina dizendo, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Às vezes Deus permite essas situações para que nós possamos olhar para Ele e reconhecer que só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de adoração. Então mesmo nesse momento de crise, é tempo de louvor, meu irmão. Você não está podendo vir ao templo da sua igreja, você que é membro aqui da nossa igreja de Nova Vida do Catete, mas você pode adorar a Deus, ainda que não seja tempo de estarmos adorando aqui juntos, reunidos, mas é sempre tempo de adorar o Senhor, é sempre tempo de nós exaltarmos a Ele nessa terra, porque só Ele é digno de louvor e adoração. E aí ele termina dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em meio a tudo isso, meu irmão, Deus está contigo e Ele não vai te abandonar. Está um caos, está tudo transtornado, não sei como vai ser o amanhã. O Senhor dos exércitos está contigo e Ele é o teu refúgio. Então eu quero que essa palavra fale ao seu coração, que ela abençoe sua vida, que ela traga paz e acalme o seu coração, traga um refrigério para você, meu irmão, com a confiança e convicção de que Deus está no controle de tudo. E nessa hora, eu quero rapidamente orar por você. Essa mensagem está indo em primeiro lugar no culto de segunda-feira, onde é o nosso culto de oração. Então, feche os seus olhos. Eu quero orar por você, orar pela sua casa. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, a vida desse que nos ouve, Pai, quem quer que esteja chegando essa mensagem, que a tua bênção, que a tua palavra, Deus, traga cura, traga paz, traga renovo, traga refrigério. Se está alguém enfermo, Pai, não só de coronavírus, mas seja qual for a enfermidade, que ele seja curado nessa hora, que ele seja restaurado nessa hora, que toda a incredulidade, que todo o medo caia por terra e venha fé, venha esperança, venha confiança na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, em nome do Senhor Jesus, Deus. Eu abençoo a vida desse que nos ouve, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua fonte de renda, eu abençoo a sua provisão, Pai, que venha a provisão da parte do Senhor para a vida dele, para a vida dela, que a tua graça o alcance de uma forma toda especial. Nessa hora, nós queremos nos lembrar daqueles que estão nos hospitais, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar. Pai, queremos nos lembrar da família dos enlutados, que a tua graça venha trazer consolo e força para aqueles que perderam entes queridos nesses dias. Senhor Deus, que o Senhor venha manifestar o teu poder, abençoando a nação brasileira, as nossas autoridades, que caia por terra toda a divisão, que caia por terra toda a confusão, Senhor querido, e nós possamos ter dessas autoridades a melhor direção para seguir, para que o país cresça, para que o país prospere, para que o país avance. Abençoa a nação brasileira, Pai. Abençoa as nações aí, Estados Unidos, abençoa as nações que estão sofrendo com esse vírus, que a tua graça venha sobre todos nós, ó Deus, que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor nos dê vitória. Trabalha, Pai, em nossos corações, como diz o texto que nós lemos, perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as vezes que nós nos voltamos contra o Senhor, que nessa hora, que tudo isso tenha acontecido, que venha teu Espírito de graça e súplica, trazendo arrependimento e quebrantamento aos nossos corações,
e que possamos olhar para o Senhor, vendo que o Senhor é o nosso socorro e a nossa fortaleza. Abençoa nossas vidas, Pai. Abençoa a humanidade, abençoa a igreja. Abençoa, Pai querido, no nome de Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Nessa hora, eu quero trazer uma palavra para você. Às vezes eu tenho percebido nas redes sociais as pessoas degladiando e brigando nesse momento de crise por pequenas coisas. Você tem o direito de ter a sua opinião, mas a pessoa também tem o direito de ter a dela. Então não vamos ir para as redes sociais para disseminar briga, para disseminar discórdia. Vamos disseminar a palavra de Deus, queridos. Vamos disseminar o amor, a graça. Vamos disseminar a palavra de vida, de esperança. Porque para isso Deus chamou a mim, para isso Deus chamou a você. Você pode, especialmente falo com você, que de repente essa mensagem está chegando até você e você ainda não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, você de repente está desviado dos caminhos do Senhor. É tempo de entregar a vida a Cristo, é tempo de voltar-se para Jesus. Se você ainda não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, diga para Ele: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu confio totalmente em Ti, eu peço perdão pelos meus pecados, me arrependo deles e confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E que Deus te abençoe. Assim que possível, procure uma igreja evangélica onde é pregada a palavra de Deus e Deus vai te abençoar. Você que é membro aqui da nossa igreja de Nova Vida, encorajo você a continuar assistindo os nossos cultos, participando das nossas redes sociais. Assim que possível, nós vamos informando as novas coisas que estamos fazendo e certamente Deus vai te abençoar. Faça a sua inscrição no nosso canal para que nós possamos abençoar ainda mais vidas e fazer ainda mais para o reino de Deus. Nosso desejo é que enquanto nós estivermos aqui nessa situação, que Deus continue cuidando da sua vida, Deus continue cuidando da sua família, Deus continue cuidando de todas as suas coisas. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus.